Agora a gente vai ver aqui a questão de Cora. Quem foi Cora, né? Caim, Cora. Cora foi aquele primo de Moshe que teve com ele uma briga por causa do sacerdócio. Então ele teve uma crise de ciúmes, como a gente vai ver, e ele acaba então tendo grandes problemas espirituais. A gente vai analisar isso agora, ver os segredos codificados dentro da Torá em respeito a isso, em relação a isso, e vamos descobrir um pouquinho mais dessa Torá. Então veja, Cora ele veio consertar a urua de Caim, né? Nós vimos aqui em cima, posteriormente, né, ou anteriormente, para ser mais exato, que exatamente essa parte central aqui da alma, veja, a alma se dividiu em três partes, né? A primeira veio como egípcio, que foi o nível de Nefesh. O segundo veio como a Neshama, que era o caso do Itró e o egípcio. E o terceiro veio, que é agora Cora, ele vem com essa parte central e vai falar das emoções de Caim. Então, dentro desse sistema, a gente está falando agora de Cora, que é exatamente a reencarnação daquela parte central. E essa parte central ela tinha que ser consertada dentro daquela alma também. Nós sabemos que a alma ela se divide em cinco partes, né? Nefesh, Rua, Neshama, e também Hayá e Eridá, que são partes integrantes da alma de todos os seres humanos. Se o ser humano vai se ligar a esses níveis de alma, já é outro conceito. Então aqui a gente vai continuar, não é? Aqui vai ser deixado de propósito essa parte, justamente porque aqui, como nos outros dois casos, não conseguiu-se ter realmente uma retificação. Tivemos aqui, o Zohar fala, o Arizal fala, e os nossos sábios, que essa retificação aqui foi mais complicada. Esse caso aqui representa uma reencarnação que não cumpriu sua missão e, portanto, ele precisa retornar mais uma vez. Então vamos dar uma analisada aqui. O Cora era o primo de Moshe, né? No momento em que ele foi, né, nomeado, né, outro primo, o Elifã, filho de Uziel, como príncipe da família de Queater, da tribo de Levi, estava insatisfeito por ter sido ignorado, já que por seção familiar ele era mais velho, tá vendo? Aquele Elifã correspondia a ele essa posição. Isso deixou com ciúmes e inveja de seus primos mais velhos, Moshe e Aarão. Assim começou uma rebelião dentro da cidade de Israel, a ponto de exigir a posição de sumo sacerdote que recebeu Aarão, argumentando que ele era mais digno do que ele. Moisés, por sua parte, ele tentou ser humilde e ir em direção a Cora e às tendas dos rebeldes que estavam nessa guerra, desde que Cora superasse a inveja e não cometesse um crime sério, mas isso não ajudou. Até que Moshe disse: vamos fazer um teste. Vamos apresentar como oferta a Deus uma par de incenso, um quetorite, e ele escolherá o verdadeiro Cohen Gadol, o sumo sacerdote. E para os malvados que incitaram isso, a terra se abrirá e o engolirá. Esta história terminou com a eleição de Aharon e com a morte de Cora e seus seguidores, que foram engolidos pela terra. Aqui no início o caso é uma falha no reparo. Veja, ele não conseguiu reparar,
pois Cora veio consertar a urua de Caim, que representa os sentimentos. Essa parte central representa os sentimentos. Naquela ocasião, foi esse ciúme e inveja que Caim sentiu ao preferir Deus Ebel, né? Então, Caim, quando o Eterno aceitou os sacrifícios de Evel, ao invés dele consertar o sacrifício, ou ele ficar feliz pelo seu irmão, na verdade, ele ficou com ciúme dele. E por esta razão, nessa vida, Cora vem com uma dose alta de ciúmes. Veja, porque ele tinha que tratar o ciúme, então a dose que ele estava aqui era muito grande de ciúmes e inveja também. Isso significa que essa era a missão dele, vencer isso dentro dele. Ou seja, alguma coisa teria que ser mostrada para Cora para que ele pudesse superar, né? Então, e isso tudo vai ser liberado quando ele vê o seu primo Moshe curtindo uma vida de proximidade maior com Deus do que ele. Só para nível de entendimento, Moshe é uma das reencarnações de Abel. A gente já sabe disso, porque já vimos isso em outras aulas. Então, eram dois irmãos também interagindo, né? Então, ele ficou com ciúme. Essa cena foi preparada por Hashem, né, que foi equivalente ao que ele enfrentou em sua vida passada, e na qual ele falhou. Então, nesta talvez ele não pudesse superar isso, ou seja, ele poderia superar ou não, mas ele não superou isso. Se houvesse alcançado o controle, nossos sábios esclarecem que Cora teria alcançado um nível muito alto, quase como o de Moshe, já que espiritualmente eles eram irmãos e também nesse nível, mas ao falhar, novamente o mal e a amargura ele atraiu para si mesmo, ele perdeu a vida. O Arizal e outros comentaristas explicam que acima está implícito em um jogo de números e letras da seguinte maneira no Salmo 92:1. Está escrito lá que Moshe, né, é compilado um salmo por Davi que fala sobre Moshe, a gente já vai ver. Lemos Mismor Shir Leon Hashabat. Tem ali 92:1. Exatamente aqui, ó, Mismor Shir Leon Hashabat. Vamos ver aqui que quando a gente pega esse, né, um salmo, uma canção para o dia de sábado, que diz que quando a gente pega aqui essa parte do Terrilim, aqui embaixo nós temos codificado, nós temos aqui o nome, ó, Mismor Shir Leon Hashabat. Nós temos codificado que quem escreveu esse Terrilim foi Moshe, né? Então a gente tem aqui, ó, Mem, Shin e Re. E temos aqui o Lamed, ou seja, um Terrilim de Moshe, Le Moshe. Quem escreveu esse Terrilim é 92, que o Davi ele acaba copiando, foi o Moshe e não foi o Davi em si. Muito bem, olha que coisa bonita. Então vamos continuar a ideia que nos é trazida aqui nesse Terrilim sobre essa questão. Então veja, é provado ali que a ideia é essa, provar que quem escreveu o Terrilim foi o próprio Moshe e não Davi em si, que Moshe já sabia dessa configuração. Continua aqui. Esse escrito foi feito por Moshe e foi compilado por Davi. Lemos aqui Mismor Shir Leon Hashabat, cujas iniciais em hebraico formam a palavra Lemoshe, que significa salmo escrito por Moshe. Nesse salmo, Moshe sugere a grandeza de Cora, quando ele afirma sobre ele Tissadik, Kataná e Fra, que é a frase que se refere a todo grande homem Tissadik. Veja, Moshe está chamando Cora de um grande Tissadik, e realmente Cora era um grande Tissadik. A história, quando entendida no nível Sod, ela vai mostrar para você coisas incríveis.
já que ele é comparado à palmeira porque ela contém muitas bênçãos. Do seu fruto, não é? A bênção do Aetes é dita por sua querida Chiacol, para sua palmeira Adamá, para suas palmas, sua açúcar, o lulave, assim como a palmeira, e o tsadik está cheio de bênçãos. Isso está descrito exatamente no Terrilim, aqui 92, no versículo 13, que diz o seguinte: olha só, é, o justo florescerá como uma palmeira e prosperam como o cedro do Líbano, plantados na casa de Hashem, florescerão nos atos do nosso Deus. Diz ainda que na velhice ainda produzem frutos, eles estão cheios de seiva e frescor. Muito bem. Atestando que o Senhor é reto, minha rocha, em quem não há mal. Vamos ver aqui então nesse Terrilim, exatamente nesse número 13 aqui, onde está codificado algo incrível. Nós vamos marcar aqui a, a questão para a gente olhar lá e depois a gente volta de novo aqui para a gente ver. A gente está caminhando devagar e explicando para vocês sobre esse segredo. Veja aqui, ó. Aqui nós temos o mesmo nome que é falado lá, é Tissadik, Katamá e Frar. Quando nós pegamos aqui essas letras, nós temos exatamente o nome de Cora em hebraico. Veja, o nome Cora, conforme é descrito, como na Torá, está escrito aqui. Então, está codificado que o Moshe chamava o Cora de um grandíssimo tzadik. Ele não era qualquer um, ele já tinha superado o desejo de receber para si mesmo, mas como ele era muito grande, aquele pedacinho de ciúme que existiu trouxe toda essa confusão. Para se ter uma ideia, Cora ele tinha 250 alunos e todos esses alunos amavam Cora profundamente, justamente porque ele era um excelente moré. Ele era alguém que conhecia a Torá profundamente e podia trazer para os seus alunos ensinamentos que eles nunca imaginavam dessa profundidade. Muito bem. Então, lá nós vimos que o final dessas palavras forma o nome cura, pois insinua assim: diz o Arizal que o apreço e reconhecimento do grande nível espiritual de Cora tinha que ele era potencialmente equivalente ao de Moshe. Portanto, se tomarmos o nome completo de Moshe com o seu sobrenome, naquela época eles não eram usados, o sobrenome não era usado. Era usado, por exemplo, como hoje não é usado, né? Mas era usado expressões como filho de ou neto de. E de Cora com a sua descendência, ascendência que está falando aqui. As iniciais de ambos contêm o mesmo valor numérico, o que sugere que no início, ou seja, potencialmente ambos foram iguais. Além disso, o total desse valor numérico, que é 240, formando em hebraico a palavra altura, e girando, formam a palavra amargura, o que indica que o poder bem usado leva ao mais alto, como no caso de Moisés, mas por não tirar vantagem disso, bem pode causar também amargura quando a gente não entende profundamente essa Torá, como no caso de Cora. Ou seja, a questão aqui ela pode gerar ou vida ou morte. Vamos ver aqui se isso é verdade. Vamos ver dentro desses segredos da Torá aqui como foi descrito essa história. Levi era descendente de Cora, eles eram primo. E também era Cora não, de Moshe e também de Cora. Kehat também era parente dos dois, e os dois mesmos eram parentes, Kehat. Aqui nós temos Arão como pai na parte de Moshe, e aqui nós temos Itchar, perdão. Esse Itchar era já o pai de Cora, e Moshe e Cora. Muito bem. Muito bem. Esses nomes, então, somados, vamos ver aqui, ó, Levi tem um valor de 30,
Kehat tem um valor de 100, gematria de 100. Aram tem a gematria de 70, não é? Essas primeiras letras que a gente está vendo aqui, ó, são só as primeiras letras. Aram tem um valor de 70. Lamed, que é 30. Cora, que Kuf, perdão, que é 100. Um Ain, que é 70, um Men, que é 40, e nós temos aqui 240. Exatamente, olha que coisa bonita, porque 24 são os livros da Torá. Isso está mostrando para a gente que esse livro da Torá, esse Taná, esses 24 livros, pode te levar a uma altura incrível e você ficar numa estatura muito grande. Quando pegamos as primeiras iniciais aqui dos nomes da família de Cora, temos 30 do Lamed, 100 do Kuf, 10 do Yud, que está aqui, mais 100 do outro Kuf. Então, nós vamos ter aqui também, somando todas essas letras, 240. Só que agora as letras elas deram uma volta, formaram uma nova palavra. Veja, a mesma palavra aqui, altura, e aqui agora amargura. Foi o que aconteceu com Cora, quando ele teve então que entender esse processo e que o ciúme e a inveja não podiam entrar dentro da Torá. Ainda que ele fosse um homem grandíssimo na presença de Hashem, ainda que ele fosse cheio da presença divina, e ele era enorme dentro desse conceito, então com isso ele não consegue cumprir essa parte da missão, da retificação que ele tinha que fazer. Vamos continuar aqui então a leitura, não é? Entendendo bem o que a gente está lendo aqui e compreendendo como essa Torá pode funcionar. Então, no caso de Moisés, né, ele foi bem alto, e no caso de Cora ele caiu. Então, essa é a razão pela qual Moshe ele o chama de filho de Levi e não como Cora, já que também Moshe é descendente de Levi, para sugerir a relação fraterna que existia entre os dois e que havia entre eles, já que ambos são descendentes de Levi. Cora não trabalha com seus defeitos de ciúme e começa a difamar Moshe. Em uma de suas piores difamações, ele culpou-o por ser orgulhoso, e era pior ainda, ele o acusou de segurar de ter relacionamento com mulheres casadas. Na verdade, ninguém nunca vai entender essa coisa sobre Moshe, porque o Cora escolheu essas acusações e não outro. Mas entendendo agora que Cora é a reencarnação de Caim, as coisas estão mais claras. Como Abel estava orgulhoso, como mencionamos, né, lá no capítulo anterior da nossa reencarnação, onde o próprio Abel teve que ser Moshe, que era agora um garçom que servia naquela festa de sábios. Então a gente entende agora o que está sendo falado aqui. E Cora, então, continua culpando Moshe, né, que é Revel, do mesmo, né, que ele tinha feito antes. A acusação de tornar a esposa do vizinho é um próprio defeito em Cora. Isso significa que toda vez que nós apontamos um defeito no nosso próximo, e nós nos colocamos apontando esse defeito está em nós mesmos, né? E porque esse defeito já estava dentro dele, então ele acusou Moshe disso. Então toda vez que a gente vê uma pessoa muito desconfiada, você vai ver que as pessoas que têm muito ciúme, na verdade, elas que traem. Como elas traem, elas então têm medo de ser traída, então elas acusam o outro de traição. As pessoas que roubam, elas mesmas sabem que elas roubam, ou tem esse traço dentro dela, e ela sabe que é possível. Então, quando você não tem esses traços dentro de você, você nem imagina que algo assim pode acontecer. Muito bem. Indicados por nossos sábios, essa questão foi indicada por nossos sábios, com a regra Kou Apossede Benumô Possel Kidushin 70a. O que difama o outro expressa verdadeiramente o seu próprio defeito. Quando Moshe vê que Cora não está reparando a alma de Caim, né, então
ele entrega a sua missão ele entende ali que a missão dele terminou. Não tinha como ele vencer aquele aspecto da sua alma. Portanto, seu fim consistia ao ser engolido pela terra. Não só porque quando Caim, né, queria ser o dono de todas as terras, mas porque a terra deixa claro que quando ele assassinou Evel, em outra vida, vamos mudar aqui, para a gente acabar de entender essa história. Quando ele assassina Evel lá, a história que está trazendo ali é que ele também coloca Evel debaixo da terra, e nessa vida, como ele não conseguiu reparar, mais uma vez ele é engolido pela terra, assim como ele fez lá. Então, aqui diz que em primeiro lugar ele era o servo do sumo sacerdote Eli. O que que acontece aqui? Agora o Cora volta e ele agora vem como um sumo sacerdote, a reencarnação do sumo sacerdote Eli, que na verdade a gente vai ver futuramente, também tem no nosso canal, que esse sacerdote Eli, ele é a reencarnação de Aharon, que também não conseguiu totalmente uma vida corrigir tudo o que ele tinha que corrigir. No caso de Eli e no caso de Aharon, é porque existia ainda a idolatria dentro deles. Então, se adicionarmos aqui, né, o que se viu escrito em nome no livro Shemoni Tove, página 48, que Eli era a reencarnação de Aharon Hakohen, como expandiremos no capítulo correspondente a essa questão dessa reencarnação. Acontece, né, que aquele Cora que invejou a posição de Aharon, já que ele queria ser o sumo sacerdote, acabou como seu servo para reparar o ciúme e inveja que Caim tinha de Cora, né? De Caim de Cora, perdão. Então, a inveja de Caim e de Cora. Então, ele volta lá no futuro, há uma reencarnação do próprio Aharon, e ele novamente agora ele se torna o servo de Eli. Além disso, agora ele tinha que ser reparado também o ato de fazer as pessoas pecarem, né? Porque ele fez, né? Ele tentava fazer e difamar Moshe a todo custo. Ele ia a todo lugar e ele difamava Moshe. Por isso que nós não devemos difamar ninguém. Nós devemos falar a verdade dos acontecimentos, mas difamar não, não é? Difamar não. Então, porque isso traz problemas sobre a alma da pessoa. E ele vivia provocando o povo, né, dúvidas sobre as palavras e suas leis. Para realizar isso, o profeta Samuel, que foi em quem ele reencarnou, veja só, Cora, ele reencarna no profeta Samuel. Então ele foi o único líder do povo de Israel que estava sem casa. Ele não tinha casa desde que faleceu, toda a sua vida, desde que nasceu até falecer, toda a sua vida foi viajando pelas cidades, aldeias e também indo de casa em casa oferecendo, né? Ele vivia oferecendo ajuda espiritual às pessoas. Assim ele reparou a atitude negativa de Cora, não é? E ainda para fechar o círculo, dissemos no princípio que Lamer foi quem matou Caim. Então veja, naquela hora que Lamer, ele foi quem matou Caim acidentalmente. E aquele que ele profetizou que reencarnaria em três pessoas cujas iniciais formavam a palavra Yucam, como a gente viu. Nós entendemos agora porque o profeta Samuel, ele sempre tinha medo, muito medo do rei Shaul. É porque o rei Shaul, que o matou a tal ponto que ele teve que ungir o rei Davi em segredo, tá vendo? Porque Lamele reencarnou no primeiro rei de Israel. Então a primeira reencarnação que aconteceu foi desse próprio Lamer em Saul. Saul, cujo nome em hebraico forma as mesmas palavras Lamer ou Meler, tá vendo? E aí então, desde que Lamer matou Caim, Samuel, não é? Que a reencarnação de Cora, que é Caim também, ele temia o rei Shaul.
que na verdade era o próprio Lamer que o havia matado, e ele imaginava que ele iria matá-lo novamente. Então, afinal, era o próprio Caim. Vemos neste caso como uma pessoa que consegue reparar sua alma, a grandeza é perdida, e a grandeza de que Korah perdeu como grande líder que ele poderia ter sido né, no povo de Israel, foi recuperado através do seu reparo como Samuel. Foi por isso que o rei Davi escreveu no Terrilim, não é? Aqui no Terrilim 99, né? Onde ele escreve Aharon o Shemuel. Nossos sábios explicam que neste sábio que o rei Davi coloca a mesma categoria para Moshe, para Aharon e o profeta Samuel. Ou seja, eles colocam os dois no mesmo nível. E essa é uma insinuação de que o mal potencial, né, de Cora foi feito e reparado por Samuel. Então, a gente tem aqui todo um resumo do que aconteceu dentro dessa reencarnação. Houve uma codificação dentro da Torá. Essa codificação ela foi exatamente montada para que pudesse se entender esses processos. Vejam, são pequenos apontamentos, mas que são incrivelmente perfeitos e que mostram a profundidade dessa Torá. Aqui eles tinham tudo o que era necessário para consertar, ou seja, trazer uma oferenda muito simples, quando o próprio Caim traz para o Eterno essa oferenda. O que isso significa? Significa os seus estudos de Torá. Como que você senta, como você faz, como você anota, quais são as suas anotações, como que você faz os seus estudos de Torá. Essa é a sua oferta para o Eterno. Então, se ela for muito simples, você deve começar a mudar isso a partir de hoje e fazer estudos muito mais poderosos e muito mais bonitos, porque o Eterno está olhando como você estuda essa Torá. Imagine que você agora está estudando um material santo, um material profundo, e que você tem que ter uma dedicação, onde você deve ter lápis especiais, cadernos especiais, folhas especiais, para mostrar para a Shem qual é o seu interesse. Veja, então, aqui, levantar a vista, né, e falar com respeito com a presença divina. Aqui também foi reparado, porque o próprio Moshe, agora ele estava com uma forma onde ele não levantava de forma alguma o rosto para a divindade. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, cuidado para não confundir as coisas e ter temor, muito temor do Eterno. Até porque a gente nem sabe aquilo que temos que consertar ainda pela frente, porque tudo vai surgindo no desdobramento de uma história. Ou seja, o que vai acontecer amanhã você não sabe, o tipo de situação que vai acontecer você não sabe. Muitas vezes a gente faz um mapa de algumas pessoas e as pessoas falam: poxa, mas eu não sou assim. Eu não, em alguns casos isso acontece, mas é porque a pessoa não sabe, por exemplo, que às vezes tem um traço que ela pode ser um assassino no mapa dela. Ela fala: não, eu nunca vou matar ninguém. Até que chega o dia determinado, aquela força dos astros desce sobre a cabeça dela, como desceu sobre Caim, e aí ela acaba matando uma pessoa, e então aquilo que ela imaginava que não era, era. Então é assim que também funciona o mapa em todos os aspectos. Então estar preparado realmente para essas situações é extremamente importante. E veja, ele tinha que consertar essa inveja do seu irmão, então ele também consegue fazer isso. Ele tem que tirar o orgulho e a soberba, né, antes do seu irmão. Então esse orgulho, isso foi um papel de Moshe, ele teve que fazer isso como garçom. Reerguer-se, regenerou, perdão, do juízo de Deus, né, do juízo divino. Ele conseguiu consertar isso. Desejar a mulher do seu próximo, ele também tinha que consertar isso.
e finalmente, né, o assassinato do seu irmão, ele também conserta isso na parte de Itró. Então, essa é a reencarnação de Cora, codificada dentro da Torá, onde ele conserta o seu Mazal e finalmente ele volta como Shamuel. Shamuel é uma história muito bonita dentro da Torá, onde nós temos primeira Shamuel e segunda Shamuel, onde ele é um grande profeta, é um profeta que Hashem resgata ele do próprio Guerrinom, e de lá o Eterno retira ele. A gente vai ver essa parte no Tanar também, quando o Eterno resgata ele, e sua mãe, a Hana, ela agradece a Hashem por ter levado essa alma lá do fundo do Guerrinom. Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade. Eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve.